Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, deixa eu ajeitar o cabelo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E hoje já vamos direto para o relato. Lógico que antes eu vou falar para vocês fazerem aquela visitinha à Loja Assombrada, tá? Não deixem de visitar a Loja Assombrada com suas diversas camisetas, como esta daqui que estou usando. Essa do fantasma que brilha no escuro. Tem mais aqui, ó. Tem a camiseta das rosas com o detalhezinho aqui, ó. Ixi, vou espirrar de novo. A camiseta das silhuetas extraterrestres. Aqui. Muito legal. E várias outras aí, muitas que brilham no escuro, tá? Faz uma visitinha à loja. Ajeitar o cabelo aqui. A Loja Assombrada, certo? E não se esqueçam, é claro, de deixar o seu like neste vídeo. Não se esqueça do like, pessoal, por favor. Vamos lá pro relato de hoje, então, que o título é um pouquinho mais longo do que este que está aqui embaixo. É o seguinte: seres de outra dimensão nos deram carona e salvaram a minha irmã. Como assim? Vamos ler. Fiquei curiosa, super agora. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e vim contar algo que aconteceu com alguns parentes muito queridos. Sendo mais específica, com os meus tios e primos, que são pessoas sérias e muito confiáveis. Não teria como inventar uma coisa assim, principalmente pela gravidade do ocorrido, que deixou testemunhas e consequências. Não se preocupe, todos os nomes estão trocados e eles sabem que estou escrevendo isso aqui para você. Inclusive a minha prima, Fulana, me ajudou com todos os detalhes necessários. A história será contada do ponto de vista dela, para que entendam melhor, ok? Me desculpe se ficar muito longo, mas eu garanto que todos os detalhes que escrevi são marcantes demais e muito necessários para que vocês entendam tudo direitinho. Então agora é a prima dela que está contando essa história. Ok. Tudo aconteceu no ano de 2014. Na época, eu tinha apenas 12 anos e morava com os meus pais, com meu irmão mais velho, o Chico, e a minha irmã de apenas 4 aninhos, a Bibi. Num certo final de semana, o Chico decidiu ir para uma festinha na casa de um amigo da faculdade. Ah, irmão mais velho. Tá. Ela tinha 12, tinha o irmão Chico, que era o mais velho, e a mais novinha de 4 anos. Beleza. O Chico decidiu ir para uma festinha na casa de um amigo da faculdade, em outra região da cidade, com o nosso carro. Meus pais relutaram um pouco, mas não impediram, com a condição de que ele dormisse lá e de forma alguma dirigisse bêbado. Ele nunca havia aprontado, ele era sempre responsável e era maior de idade. Mesmo assim, todo cuidado era pouco para os meus pais. E tá certinho. Chico se despediu e saiu de casa umas 8 horas da noite. Mais tarde, quase meia-noite, a Bibi me acordou chorando, sentindo fortes dores de estômago. Chamei meus pais, que logo perceberam que não era só uma dorzinha ou um mal-estar. Pela região da dor e a febre, suspeitaram logo de inflamação no apêndice. Bibi estava cada vez mais pálida, fraquinha e chorando de dor com as mãos sobre a barriga, toda murchinha. Imediatamente meu pai ligou para o Chico vir embora com o carro. Ele confirmou que voltaria para casa com um amigo, mas de lá da festa até a nossa rua era quase 2 horas, pois ficava em uma região praticamente do outro lado da cidade. Bom, Ana, ainda não havia Uber por aqui. O hospital mais próximo ficava a 1 hora de carro. Nossa rua era bem escondida e muito longe da avenida onde passavam os ônibus e os táxis. Pois é, nem perua passava naquela droga, ainda mais pelo horário. Meu pai logo tomou as rédeas e ligou para o SAMU. Foi a ideia mais óbvia que tivemos em meio ao desespero.
O problema, Ana, é que se passaram 30 minutos e nada da ambulância. A Bibi cada vez mais fraca e pálida e os meus pais nervosos e discutindo. Na nossa rua, o meu pai não tinha muitas amizades. Ele era orgulhoso, sabe? De poucas palavras. Tinha um certo ar de superioridade sobre os outros vizinhos, apesar de morarmos lá uns 2 anos. E além de nós, apenas um senhor que o meu pai odiava, ele tinha uma caminhonete. Mamãe perdeu a paciência. O pior podia acontecer a qualquer segundo. Ela desceu as escadas, pé da vida, e o meu pai foi atrás. E eu fiquei com a Bibi no quarto, e quando ouvi o barulho do portão abrindo, eu corri para a janela. Meu pai foi até a casa da dona Teté e seu marido, os únicos vizinhos que tinham maior proximidade ali com eles, ainda assim com restrições. Bateu lá e apareceram pouco tempo depois. Ficaram conversando. Foi quando notei que começaram a olhar e apontar para um carro preto do outro lado da rua. No momento eu não sabia, mas era um HB20. Abaixaram as janelas da frente e vi quando um homem apareceu, falou alguma coisa com os meus pais e os vizinhos. E eu senti um frio na barriga. Bibi me chamou nessa hora e eu voltei para acalmá-la. Minutos depois, meus pais subiram, discutindo alto, e mamãe ordenou que eu pegasse a mochila que havia feito para o hospital e se encarregou de pegar a Bibi no colo. Meu pai estava vermelho de raiva, falando que ela não ia fazer um absurdo daqueles, que logo a ambulância ou o Chico chegariam. Segundo ele, não sabiam quem era aquela gente e que eles podiam ser bandidos, sei lá, gente perigosa. Jamais deixaria sua família entrar num carro de desconhecidos. Então surgiu ali na rua, um carro preto, um HB20 preto. E essas pessoas falaram que levariam, é isso? Bom, o tal casal que vi pela janela estava com o carro parado na frente da nossa casa agora. Entramos no banco de trás com a Bibi deitada em nossos colos e logo meu pai cedeu, nos acompanhando, e bateu a porta com força. Eu, sem reação, perguntei: quem são eles, mãe? Cadê a ambulância? Ela respondeu com uma voz meio tremida, toda preocupada. Eles estavam voltando de uma festa e se perderam nessa rua. São o fulano e a fulana. Tá, ela me falou os nomes verdadeiros aqui, mas não vamos dizer, né? Eles vão levar a gente pro hospital mais rápido, porque já faz um tempão que eu pedi a porcaria da ambulância e nada ainda. O Chico não vai chegar tão cedo, ainda não tá nem na metade do caminho. E aí a mamãe continuou lamentando a situação e agradecendo a carona àquele casal. Meu pai logo cortou a minha mãe rápido. Desculpe, então vocês não são dessa região, não é? Como que vocês vão chegar no hospital fulano de tal? E sem maldade, mas com certeza vocês devem ter bebido alguma coisa na festa. A gente tá ferrado. E aí ele começou a explicar o caminho novamente para o homem que dirigia. Me deu muita vontade de chorar e eu olhei de novo para o motorista pelo retrovisor. Ana, eu sei que é estranho eu pensar tudo isso em meio àquela situação, mas aconteceu. Eu fiquei encantada. O homem era muito, muito bonito e bem arrumado. Ele era negro, usava uma boina escura e um sobretudo preto. O olhar tão fixo na estrada, ele dirigia rápido, nada absurdo. Já a mulher no banco do carona também era encantadora. Tinha longos cabelos loiros, usava maquiagem escura e forte, um vestido tomara que caia brilhante, daqueles de festa mesmo, e uma jaqueta de couro. Fazia um calor dos infernos, que tipo de roupa eram aquelas? O cara de sobretudo e ela de jaqueta de couro. Mas isso foi o de menos. O homem logo cortou meu pai, bem educado, mas direto. Disse algo como:
Entendo a sua preocupação, mas aquela ambulância não vai chegar tão cedo. Nós conhecemos muito bem a estrada que volta para o centro e passa pelo hospital, porque desde sempre fazemos muitas viagens por aqui a trabalho. Logo a loira completou. E já entramos lá algumas vezes para visitar amigos. Fiquem tranquilos, logo logo a gente chega. Eu senti arrepios. Meus pais não falaram mais nada após isso e a Bibi parou de nos responder. Simplesmente ela apagou e a mamãe caiu no choro. A loira se virou para trás, colocou a mão na cabeça da Bibi deitada no nosso colo e disse: "Shh, já estamos chegando, vai ficar tudo bem." Depois olhou para o homem e continuou dizendo: "Acelera isso aí, acelera, senão..." Quanto mais eu olhava para eles, mais eu sentia uma enorme curiosidade misturada com medo. Era como se eu estivesse sendo hipnotizada. Eu fiquei assim até sentir as minhas pernas paralisarem. Eu senti náuseas, um gelo na espinha e uma tontura, mas eu não conseguia reagir a nada disso. Eu só fiquei parada, os encarando através dos retrovisores. Ai, Ana, meu coração palpitava com aquilo. Meu pai se calou. Minha mãe só chorava. Enquanto eu ouvia a loira acalmando a Bibi, "Psst, calma, já vamos chegar." Eu tive a sensação de que eu ia desmaiar. Eu inclinei a cabeça para cima e fechei meus olhos. Minutos depois, o homem avisou que havíamos chegado. Hã? Impossível! Não havia se passado 1 hora, mas nem a pau. Mesmo não tendo prestado atenção na estrada, não tinha como ter sido tão rápido. Até o meu pai se espantou e disse, "Ué, mas já? Chegou? Não é aqui não," ele falou. Mas era ali. E ele teve certeza ao sair do carro, como chegou tão rápido? Não tínhamos ficado nem 20 minutos dentro do carro, mas a minha irmã estava naquele estado. Na hora, pensei ter dormido ou realmente, desmaiado e ignorei essa situação. E se eles tivessem pego atalhos, talvez, né? Bom, Bibi logo foi atendida. Meu pai ficou comigo na recepção, isso tudo assim muito rápido, e logo o Chico ligou para o nosso pai reclamando que estava a caminho com um amigo que dirigia por ele. E ligou inúmeras vezes e mandou mensagem, mas ninguém respondia. Realmente não lembrávamos de nenhum celular tocando dentro do carro, nem o do meu pai no bolso dele. Todos em alto e bom som. Quando conferimos, todas as chamadas e mensagens estavam lá. A gente ficou em choque, ninguém escutou o celular tocando nada. Ainda calado, olhando para o nada, o meu pai quase não conseguiu passar os dados para preencher o prontuário. Quando mamãe voltou e avisaram que a minha irmã ia para a cirurgia, pois realmente ela estava com o apêndice inflamado, ele decidiu saber logo o que era tudo aquilo e nos deixou na recepção. Pediu para termos cuidado. Mostrei à mamãe as chamadas e as mensagens perdidas. Ela pediu para falarmos daquilo depois e retornou para o Chico. Enquanto isso, meu pai disse que ao chegar lá fora, o casal estava conversando e fumando, encostados no carro. Havia 2 seguranças por perto e foi isso que deu coragem a ele para ir até lá, porque ele estava tomado de medo e desconforto. Agradeceu muito, pediu desculpas por ter sido rude, explicou o que os médicos tinham lhe passado sobre a Bibi e também perguntou se podia fazer alguma coisa por eles, para retribuir. O homem apertou sua mão e começou a falar algo como: "Não precisa agradecer. Nós estávamos no lugar certo e na hora certa. Foi bem arriscado, mas conseguimos, não foi? Além disso, sabemos bem como é se arriscar por quem amamos. Não se culpe." A mulher logo começou a falar também e disse: "Torço para que dê tudo certo e que vocês fiquem bem logo. Dê um beijo nas meninas por mim. Vão precisar de ajuda com algo mais?" Ele agradeceu e disse que não, que seu filho logo chegaria com um amigo. A mulher então pediu o celular do meu pai e salvou seu número lá na agenda como fulana e devolveu o celular para ele.
Nessa hora, o meu pai afirma, até hoje, com todas as letras, e sempre que toca no assunto, ele fica mega desconfortável. A mulher simplesmente foi até o final da calçada e vomitou algo escuro, um tanto gosmento e com um cheiro horrível, forte, assim de embrulhar o estômago. Meu pai olhou para o outro lado e os dois seguranças também viram e tamparam o nariz junto com ele, tipo fazendo cara de nojo. Tipo, meu Deus, o que essa mulher comeu? O homem foi até ela e a acalmou, passando as mãos pelas costas dela. Ela então parou de vomitar e começou a falar alto, algo incompreensível com ele, com o homem, que a respondia com palavras do tipo: eu sei que é difícil, mas você tem que aguentar. Nós já vamos voltar para casa. Lembra do que nós conversamos? Isso é passageiro, calma. Tem que resistir mais um pouco. Deu tudo certo hoje, nós já vamos embora, tá? Gente. Depois ela ficou apoiada no homem e simplesmente se reergueu, ficando ereta de novo, e como se nada tivesse acontecido, ela sorriu para o meu pai e deu tchau voltando para o carro. O homem cumprimentou com boa noite para o meu pai e os seguranças presentes, tipo, boa noite para todo mundo ali, pediu desculpas pelo ocorrido e entrou no carro. Saíram em uma velocidade alta, ultrapassaram alguns carros e sumiram rua fora. Todos ficaram abismados olhando aquilo, tipo, foi como se tivesse acontecido um estalo, sabe? E voltassem do transe. Tipo, hã? Se aproximaram ali do vômito da mulher e viram melhor. Nada demais, apenas um líquido escuro e um pouco de algo parecido com uma gosma. Mas e aquele cheiro? Meu pai não esperou nada e voltou para a recepção com o coração acelerado. Posso dizer que depois daquilo ele nunca mais foi o mesmo, viu? Só tocamos no assunto quando Chico chegou. O chamamos em particular e contamos. Demorou muito para acreditar, mas logo ele cedeu. Agora os fatos que nos fazem acreditar que aquelas pessoas não eram desse mundo. E se fossem, realmente não eram desse mundo, Ana. Lembra quando disse que para mim a viagem até o hospital, que deveria ter sido de 1 hora, durou uns 20 minutos? Não existe atalho que pudesse reduzir o tempo dessa forma. Meu pai, inclusive, pesquisou isso durante meses, junto com o Chico, e fez todos os trajetos possíveis da nossa casa até o hospital. O mais curto, mesmo em alta velocidade, durou nada menos do que 45 minutos. Todos nós tivemos náuseas, enjoos, tontura, medo e um enorme encanto, fascínio, seja lá o que for, por aquele casal. Foi como se estivéssemos em transe durante todo o tempo perto deles, Ana. O Chico nos ligou inúmeras vezes e mandou mensagens nos nossos celulares. Todos nós estávamos com os celulares em alto e bom som e simplesmente não lembramos de ter tocado no carro. Nos 2 dias em que a Bibi ficou internada, sentíamos o cheiro podre quando passávamos lá fora. Isso porque limparam tudo, mas sobrou uma mancha escura no chão e ninguém sabia bem o que era aquilo. Temos testemunhas, como a dona Teté e seu marido, que depois afirmaram também que sentiram desconforto perto daquele casal. Só que nunca comentamos nada de anormal que aconteceu, né? O meu pai e o Chico reencontraram os seguranças que presenciaram tudo. Inventaram uma conversa lá, tentando saber se eles lembravam e disseram ter sido algo bem bizarro mesmo. Opinaram que poderiam ser roqueiros, bandidos ou esse povo metido a rico que se veste de preto e só sabem usar drogas e vagabundear pelas noites, disseram isso. O número dado pela fulana existia e ficou salvo no WhatsApp também, mas sem foto de perfil e sem frase de status. Tentamos ligar no outro dia e chamou muito,
Ninguém atendeu. Jogamos o número no Google buscando informações e nada. Mandamos mensagem pelo WhatsApp, mas só aparecia como entregue. Até que semanas depois, ao ligarmos de novo, constou que o número chamado não existia. Meu pai apagou logo depois, mas óbvio que deixamos salvo e tenho esse número até hoje no meu celular, ainda constando como inexistente. Não sei porquê, mas sinto dentro de mim que se um dia eu realmente precisar, eles vão atender. Passa para mim. Agora, esclarecendo para vocês, o médico que operou a Bibi disse que se tivéssemos demorado mais alguns minutos, o apêndice ia estourar e infeccionar tudo. Seria bem mais complicado para ela. Graças a Deus, ficou muito bem após a cirurgia e sua recuperação foi excelente, segundo os médicos. Nós só reunimos essas informações depois de toda a recuperação dela. Meu pai mudou muito, mesmo aos poucos. Deixou aquele orgulho de lado. Até hoje conversa mais com as pessoas. Sempre que chega do trabalho fica com a gente, conta piadas e nos finais de semana faz almoços, compra lanches e essas coisas que raramente ele fazia. Isso é o que mais me faz acreditar no sobrenatural dessa história. Não moramos mais naquele lugar. Nos mudamos em 2016 para um bairro em outra região após o Chico conseguir um trabalho melhor para ajudar em casa. Antes disso, mamãe nos contou que toda madrugada o meu pai acordava e ia até a janela do quarto olhar lá fora, no mesmo horário daquele dia, mas nunca mais viu o tal do HB20 preto. Pesquisei muito sobre relatos semelhantes, criei teorias, demônios, seres de outras dimensões ou simplesmente seres humanos do futuro. Seria apenas a situação traumática diante do caso da Bibi? Já havíamos passado perrengues parecidos com outros parentes. Um esgotamento emocional coletivo? Até hoje não sabemos e nunca mais os vimos. Mas eu, fulana, acredito em duas hipóteses. Seres de outra dimensão. Ou humanos, de certa forma evoluídos, simplesmente envolvidos com coisas que ainda não conhecemos e nem fazemos ideia de que existe. Agradeço se tiver lido até aqui, por favor, podem opinar. Agradecemos. Agora a moça de novo que nos conta a história, né? Era a prima dela que estava contando isso e ela falou, desculpe aqui se ficou grande, gostaríamos de dizer que sim, tem detalhes porque foi algo muito marcante. Essa família ficou dias, meses pesquisando a respeito, procurando uma resposta. Todos mudaram, todos lembram daquele dia como se fosse todos os dias. Todos mudaram, todos lembram daquele dia como se fosse todos os dias. Enfim, um beijo para vocês, os assombrados, tenho um carinho enorme por vocês. Um beijo para você, muito obrigada por nos enviar essa história muito interessante. Estranho pra gente dizer seriam anjos, porque é estranho a mulher vomitar. Será que ela estava desconfortável em estar nessa dimensão do lado daqui, pelo que ele falava para ela? Eles têm essa missão de ajudar os outros, vêm para cá, eles vieram para cá a pedido de alguém. Estranho, não é bem um lance de anjo da guarda que aparece. E esse sentimento perante essas duas, esse casal, esse medo, essa náusea, é como se eles tivessem um outro tipo de vibração. Esse vômito dela, gente, se alguém tiver uma história parecida, por favor, manda. Ou se tiver algo a opinar aqui embaixo, por favor, escreve. Deixa aí as suas opiniões a respeito desse caso muito interessante. Passa o telefone dela, gente. Passa o telefone dessa mulher para mim. Não, brincadeira. Não me foi dado. Foi dado a moça do relato. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijão para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui.